Boa tarde. Eu hoje venho falar-vos do tema O Verdadeiro Cristão e dividi esta apresentação em 6 partes, começando com uma introdução, depois o verdadeiro cristão, como ser verdadeiro cristão, o conhecimento de si mesmo, o amadurecimento espiritual e, por fim, a conclusão. E começo pela definição da palavra cristão. Cristão é o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e doutrinas do cristianismo deixados por Jesus Cristo. Este termo surgiu no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento da Bíblia. Assim, cristão é todo o indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião monoteísta, abraâmica, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, e que foi profetizada na Bíblia hebraica. Assim nos diz a Wikipédia. Muitos dos que se dizem seguidores de Cristo, através das religiões, impõem as suas ideias, moldando os ensinamentos de Jesus às suas necessidades, reconhecendo somente aquilo que é de interesse individual. Entretanto, esquecem que Jesus veio trazer a lei do amor para que todos pudessem construir e espalhar esse amor em forma de virtudes, como o respeito, a tolerância, a compaixão, a empatia, o perdão, a caridade e tantas outras. Não basta nos intitularmos seguidores de Cristo para que sejamos realmente cristãos, independentemente da religião que seguirmos. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, encontramos a seguinte passagem que nos fala sobre o verdadeiro cristão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Será bastante trazer a Líbria do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Os ensinamentos de Jesus devem ser bem compreendidos e sentidos para construir uma fé inabalável e esclarecida. A princípio, a construção deste caminho parece de caráter religioso, porém, é algo presente no íntimo de cada indivíduo. O que verdadeiramente se reconhece é pelas suas ações, pois o conhecimento por si só não é suficiente, é preciso colocá-lo em prática. E daí reconhecermos o verdadeiro cristão pelas suas obras, ou seja, pelas suas ações, pelo seu comportamento e pela sua atitude exemplar. Portanto, o passo seguinte é praticar o conhecimento e a fé inabalável, contribuindo para a evolução de nossos irmãos que passam por dificuldades, que todos passamos um dia nesta fase de transformação e reforma íntima. E como ser verdadeiros cristãos? Seguindo os ensinamentos de Jesus e colocando-os em prática. Na nossa doutrina, sermos bons espíritas. E os bons espíritas são aquelas pessoas que representam também, aqui, neste sentido, os verdadeiros cristãos. Mas, afinal, o que é que caracteriza a pessoa como tal? No capítulo Sede Perfeitos, da obra O Evangelho também segundo o Espiritismo, podemos compreender melhor esta questão. Porque o Evangelho descreve que os bons espíritas compreendem a doutrina através do que chama de maturidade do senso moral. Esse aspecto independe da idade ou grau de instrução, assim como de questões materiais. Estas, por sua vez, até podem atrapalhar o desenvolvimento desta sensibilidade moral. Assim, os bons espíritas são estes que conseguem modificar as suas falhas, em busca do melhoramento contínuo. E é preciso compreender que as imperfeições não são limitadoras do nosso desenvolvimento moral. Antes, pelo contrário, são elas que nos impulsionam à nossa evolução, claro, quando nos propomos a trabalhá-las, se assim compreendermos. Portanto, façamos valer a possibilidade de transformar as nossas falhas em motivações para o nosso progresso, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações menos boas.
Isto num trabalho contínuo de reforma íntima e aperfeiçoamento. Segundo Allan Kardec, o homem de bem, entendido aqui como o verdadeiro cristão, cumpre a lei de justiça, do amor e da caridade em sua maior pureza e faz consultando a sua consciência, percebendo se está completamente a fazer o bem ou não. Tem fé na bondade, justiça e sabedoria divinas e se submete sempre à sua vontade. Tem fé no futuro. Aceita as dificuldades da vida como provas ou expiações. Faz o bem pelo bem e retribui o mal com o bem e sacrifica seus interesses à justiça. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si mesmo e faz o bem com satisfação. Vê todas as pessoas como irmãs, respeita as crenças alheias, não alimenta o ódio nem desejo de vingança, perdoa e esquece as ofensas. É tolerante com as fraquezas alheias, pois sabe que também precisa de tolerância para com as suas. Não comenta os defeitos alheios, mas se obrigado a isso, procura ver o lado bom das pessoas. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para corrigi-las. É modesto com as próprias qualidades e procura destacar a dos outros. Usa os bens que possui sem vaidade e sem consciência. Trata com respeito os seus superiores e com bondade e simplicidade os seus subordinados. Respeita todos os direitos naturais do próximo como deseja que sejam respeitados os seus. E aqui não ficam enumeradas todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar em praticar todas estas já se encontrará certamente no bom caminho. E bem compreendido e bem sentido, o Espiritismo eleva-nos à condição de homem de bem, porque o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Infelizmente, muitos ainda achamos que a moral espírita ou cristã se aplica às outras pessoas e não a nós próprios. Mas a doutrina espírita é muito clara. Não necessita de uma inteligência fora do comum para praticá-la. Prova disso é que muitas pessoas sem instrução compreendem perfeitamente o espiritismo, enquanto que outras, mesmo possuindo muito estudo, não o aceitam. E isto deve-se ao grau de evolução espiritual de cada um, porque não basta apenas o conhecimento, é também preciso evoluir moralmente. E para aceitar o espiritismo é preciso, antes de tudo, elevação espiritual. O mesmo ocorreu com os apóstolos de Jesus e os cristãos. Quanto mais espiritualizada for, mais facilmente a pessoa compreende as mensagens da vida espiritual. E quando percebermos e pusermos em prática os amáveis conselhos do Mestre Divino, certamente reconheceremos as vantagens de viver em harmonia com o nosso próximo. Talvez mesmo a maior questão que caracteriza os verdadeiros cristãos seja o ímpeto de se reformar intimamente. E ao mesmo tempo que o impulso da reforma é necessária, esse processo deve ocorrer de forma racional e equilibrada, para que se dê verdadeiramente a mudança em nós. Assim, também o processo de autoconhecimento é fundamental para estruturar o seu eu e assim ser possível exteriorizar o verdadeiro cristão que habita em nós. Os bons espíritas, após se amarem e compreenderem, podem fazer muito pelos outros. É necessário então começarmos por fazer uma autoanálise para sabermos em que patamar é que nos encontramos como cristãos. E façamos então aqui algumas questões a nós próprios. Temos sido indulgentes para com os erros dos outros? Temos feito um exame de consciência diariamente? Quando nos deitamos na nossa almofada todas as noites, pensamos no que fizemos de bem e o que fizemos de menos bem? Como tem sido a qualidade das nossas preces? Temos utilizado a prece da gratidão? O que precisamos efetivamente para sairmos da teoria e colocarmos em prática os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, utilizando os caminhos que ela nos indica como norte para o nosso crescimento espiritual. Quais são as nossas ações no bem para que efetivamente possamos dizer que não somos cristãos de conveniência?
Buscamos, através do conhecimento da doutrina espírita, vivenciá-los para aproveitarmos esta encarnação da melhor forma possível? Que legado deixaremos após o nosso desencarne, defendendo que este legado é o sentimento que deixamos no coração das pessoas? Pois, não basta não fazer o mal. A oportunidade de fazer o bem está sempre em toda a parte e não depende exclusivamente da distribuição de frações de fortuna aos menos favorecidos. Não se trata apenas de doarmos bens materiais. Por isso, o bem que não fizemos também acarreta em sofrimento, uma vez que para alcançarmos a evolução devemos seguir os ensinamentos de Cristo e praticar toda a benevolência possível. O que nos leva à questão 642 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec questiona: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a espiritualidade responde: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E fazer o bem impulsiona a uma ação que nos permite evoluir. Para fazermos o bem aos outros, é necessário estarmos atentos às suas necessidades e não alheios ao seu sofrimento ou às dificuldades. E conforme o Espírito André Luís nos indica na obra Conduta Espírita, ainda que estejamos assoberbados de realizações e tarefas, jamais devemos descurar o bem que possamos fazer em favor de outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. E, portanto, às vezes, quando utilizamos a desculpa de falta de tempo para realizar o trabalho em prol do próximo, na verdade, trata-se apenas de não sermos capazes de nos entregarmos inteiramente ao trabalho e àquilo que é o nosso propósito de vida. E o que precisamos, sem dúvida, é de amadurecermos espiritualmente. Então, a maturidade espiritual é quando descobrimos, em primeiro lugar e verdadeiramente, Deus em nosso coração, que Deus é amor e que sustenta a vida e flui dentro de nós mesmos. Também é quando aceitamos as pessoas como elas são, entendendo que todos estão certos na sua própria perspectiva. É quando paramos de querer provar para o mundo o quão inteligentes somos, porque isso apenas é importante para nós. A partir do momento que compreendermos a nossa missão espiritual e a enfrentamos com dignidade, é um sinal de que alcançamos essa maturidade. Parar de querer mudar os outros e nos concentrarmos em nos mudarmos a nós é o segredo para essa evolução. Doarmos-nos pelo bem da ação e não por esperar algo em troca é uma evolução que pouquíssimas pessoas ainda adquiriram, porque nós esperamos sempre algo em troca. Podemos dizer que não, mas na verdade no nosso subconsciente temos sempre aquela ideia de que um dia seremos lembrados porque fizemos tal ação ou porque participamos em tal atividade. E quando alcançamos a verdadeira maturidade espiritual, fazemos o bem apenas porque fazemos o bem, não esperando nada em troca. A maturidade espiritual é quando aprendemos a deixar ir, a libertar. É quando não procuramos a aprovação dos outros. É quando paramos de nos compararmos com os outros. É quando estamos em paz connosco. Maturidade espiritual é quando conseguimos distinguir entre precisar e querer. E somos capazes de deixar ir o nosso querer. Ganhamos maturidade espiritual quando percebemos que a felicidade não está nos bens materiais e nos preocupamos verdadeiramente com o ser e não com o ter. Parece ser um caminho longo e até mesmo impossível de conseguir, mas não é. Aos poucos vamos evoluindo e adquirindo esses conhecimentos, deixando para trás vícios, manias, erros e formas de pensar. E conseguimos fazer já esse raciocínio quando nos comparamos, por exemplo, no momento em que chegamos ao centro espírita e nos comparamos com atualmente. E já conseguimos perceber que evoluímos, mas também que ainda nos falta bastante e temos muito ainda para evoluir. O nosso estilo de vida muda, as nossas atitudes mudam e o nosso espírito muda, porque as preferências são outras. Começamos a querer evolução espiritual tanto nossa quanto das pessoas que nos cercam.
porque percebemos que a felicidade do outro é importante para nós e para o universo. E quem tem essa certeza está sempre estimulado a dar o melhor de si a cada momento. Todo o dia é uma oportunidade que se renova, com variadas possibilidades de realização, e então prossegue incessantemente, otimista e determinado. Esse ser psicologicamente maduro sabe quem é, de onde veio, o que está fazendo aqui, o porquê das coisas e para onde vai. E estamos todos nesta existência, passando pelas provas, por expiações, para adquirirmos esta maturidade espiritual. E para concluir, o que podemos fazer para alcançar a nossa maturidade espiritual? E vou apresentar aqui algumas dicas que nos podem ser úteis a encontrarmos este caminho. Não julgar, porque quando não julgamos, libertamos-nos do egoísmo e aprendemos que também somos um ser humano e que cometemos erros. E até erros piores do que os dos outros. E dessa forma não temos o direito de julgar. Praticar a caridade. Praticar a caridade liberta uma energia da pessoa para quem ajudamos que nos irá fazer um bem espiritual que nós ainda nem temos plena capacidade de compreender, mas entendemos que é valiosa demais. E relembramos aqui a máxima: fora da caridade não há salvação. Orar. Orar ajuda-nos a tornarmos-nos mais humildes e a nos mantermos em conexão com o plano espiritual e com os nossos mentores espirituais. E, na verdade, é a forma mais simples e humilde de nos comunicarmos, é orando. Vigiar os pensamentos. Estejamos sempre em alerta. Não sintonizemos com baixas vibrações, procurando sempre pensar em coisas boas e agradáveis e não ficar desejando o mal para ninguém, procurando sempre manter a nossa tranquilidade. Busque desafios. Não fiquemos acomodados ou em estado de conforto. Procuremos novas provas para a nossa vida e enfrentemos os problemas que temos deixado para depois. Porque mais tarde ou mais cedo, eles virão ao nosso encontro das formas mais variadas possíveis. Pratique o auto-perdão. Quando notarmos que erramos em alguma coisa, não fiquemos nos martirizando. Perdoemo-nos, amando-nos e tentando de novo. Dessa forma, vamos compreender que com a prática vem a perfeição e aos poucos não vamos errar mais. Perdoo todos. Esqueçamos a ofensa, vendo o lado bom da pessoa que nos magoou, procurando saber do outro lado da história e tendo compaixão pelo próximo. O outro certamente terá os motivos dele para nos chatear e nós também podemos errar. No geral, estas são então algumas dicas que podemos colocar em prática no nosso dia-a-dia. Mas é preciso lembrar que nesta caminhada estamos em passos lentos e o importante é nunca desistir, porque o caminho faz-se caminhando, cada um a seu tempo. Uns de uma forma mais rápida, outros mais lenta, o que interessa é ir. E como nos diz Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Afinal, ainda estamos aqui, neste mundo, mas de certeza que um dia nos encontraremos num mundo melhor, criado por nós. E deixo-vos então agora um pequeno vídeo para consolidarmos tudo aquilo que ouvimos aqui.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด